Bom dia, gente. Hoje nós vamos ter uma escola dominical gravada, mais simples. Peço perdão a vocês. Nós não vamos ter a mesma elaboração do nosso estudo que tivemos em outro momento, em função do assoberbamento de tarefas. Não estou correndo para dar conta das demandas, mas eu quero que você me ajude a caminharmos no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Nós vamos começar a ler dos versículos 1. Eu vou do versículo 1 a 10, Hebreus 1 a 10, que vocês estão lembrados certamente sobre o que nós tratamos no capítulo 6. O capítulo 6 é aquele capítulo que contém aquela advertência, né? E também aquele discurso hipotético nos dizendo que é impossível que quem cai da graça, se fosse possível cair, sacrificar Cristo novamente, porque Jesus morreu de uma vez por todas. Aqueles que morreram, aqueles que praticaram o judaísmo, sabiam que o sacrifício do Cordeiro era oferecido uma vez por ano, constantemente. Mas o sacrifício de Jesus não se repete. Então agora ele vai continuar falando sobre esse sacrifício que não se repete, que você não pode quando você erra, e se você cair da graça, que ninguém cai da graça, porque a graça não é obra sua, mas é daquele que disse está consumado. A graça não é uma ação do homem. O homem não consegue produzir graça, só Deus produziu a graça. Então ele vai dizendo que esse sacrifício de Jesus, que nos concedeu a graça, o sacrifício gracioso de Cristo, porque foi graça para a gente e foi penoso para ele, Jesus, que é sacerdote e o próprio sacrifício. Esse sacrifício é eterno, de uma vez por todas, para todo sempre. É eficaz, porque ele foi feito antes da fundação do mundo, e ele não tem início nem fim de dias. Não é um sacrifício que veio da religião. É o sacrifício que veio antes da criação, porque Deus primeiro criou, primeiro perdoou para depois criar. Antes de haver criação, houve perdão. Aí no capítulo 7, o escritor aos Hebreus vai falar justamente de um sacerdócio que é superior ao sacerdócio de Arão, que é de Melquisedeque. Melquisedeque representa uma aliança eterna. Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, Jesus é o príncipe da paz, é uma figura que aparece lá em Gênesis. Abraão se encontra com ele, reconhece que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão oferece o sacrifício, oferece o dízimo a Melquisedeque, porque Abraão entendeu que ele era representação do divino. E esse Melquisedeque, ele não surgiu depois da lei. Ele não é sacerdote do judaísmo. Ele é sacerdote do universalismo, do universo. Antes de haver religião, Melquisedeque, que é uma aliança, representação eterna, que não depende de cultura, de raça, de credo, não depende da confissão e nem da religião, ele continua prevalecendo, porque Melquisedeque é sacerdote para aqueles que não tiveram o conhecimento, o privilégio daquele que é sacerdote segundo a ordem dele, de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Então agora no capítulo 7, já que ele falou no capítulo 6 que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem de Arão, até porque Jesus não era da família, da tribo dos levitas, dos sacerdotes. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é sacerdote eterno, não é humano, apesar de ter sido feito homem. Esse sacerdócio de Jesus é segundo de Melquisedeque. Veio antes da lei, era antes de Abraão e continua pervadindo a história da humanidade. Aí versículo 7, capítulo 7, versículo 1 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,
que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Provavelmente porque Abraão estava precisando ali de uma expiação, né? Derramou sangue. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Tem uma nota aqui que fala assim: primeiramente se interpreta Melquisedeque como rei de justiça, porque o nome de Melquisedeque é Maleque-Zedeque. Maleque é rei, Zedeque é justiça. Depois também é rei de Salém, o rei da paz. Até porque paz e justiça andam juntos. Ele não tem pai, não tem mãe, ou seja, é uma representação de Cristo. Maria e José foram pais, mas biologicamente falando, Jesus foi gerado em Maria, não foi gerado a partir de Maria, mas em Maria, porque virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não é o poder do Altíssimo te usará para que você dê a luz, o poder do Altíssimo te envolverá, te encobrirá, te fará fecunda, gerará em você o Rei da Justiça. Ele é sem genealogia, não tem princípio, nem fim de existência. O sacerdócio de Jesus não teve nem início nem fim. Ele não começa no tempo e no espaço. Ele é eterno. Na eternidade, Jesus foi sacerdote antes de haver humanidade. Entretanto, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, esse Jesus que se aparece ali na pessoa de Melquisedeque, no Antigo Testamento, para Abraão, é ali uma revelação, uma representação do divino para Abraão. Aquele Melquisedeque, ele não teve pai, não teve mãe, ele funcionava no ideário, no imaginário judeu, como um sujeito sem rastro genealógico. Ele é filho de quem? Ninguém sabia. Porque Abraão veio do Ur dos Caldeus. Abraão era filho de Terá. Abraão gerou filhos, mas Melquisedeque não tem filho. É um sacerdote eterno. Jesus veio materializando esse sacerdócio de Melquisedeque para dizer que ele é da ordem de Melquisedeque e não de Abraão, e não de Arão. A ordem de Arão passou quando o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Já não tem mais necessidade de intermediário humano, porque o sumo sacerdote é Cristo, segundo a ordem do eterno Melquisedeque. Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Quando Jesus falou isso para os judeus que estavam saindo do cristianismo, querendo voltar ao judaísmo, Jesus estava dizendo, o escritor aos Hebreus estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão voltando para uma expressão de espiritualidade que acabou. Porque a expressão de relacionamento com Deus é eterna na pessoa de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês vão preferir Arão ao invés de Melquisedeque? Arão nasceu, a mãe de Arão foi Joquebede, nós sabemos disso. O irmão foi Moisés, a irmã foi Miriam. Arão nasceu e morreu. Os seus sucessores nasceram e morreram. Sabemos quem são seus pais e onde estão sepultados. Vocês vão voltar para uma religião de sacerdote morto ou do sacerdócio eterno? Vocês vão voltar para obras mortas, porque tem muito cristão voltando para a obra morta, guardando o dia, deixando de comer, deixando de casar, deixando de fazer o que a Bíblia não proíbe, como se isso fosse proporcionar o relacionamento que só o sacerdócio de Cristo proporciona. Versículo 4 nos diz: considerai, pois, como era grande, esse é quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ou seja,
O versículo 4 está falando aqui para mim e para você que Melquisedeque é superior tanto a Abraão, como também é superior ao filho de Abraão, que é Isaac, Jacó e Levi. Os levitas que descenderam de Abraão, os levitas da tribo de Levi, de quem Arão descendeu, não são superiores a Melquisedeque. Porque se o pai Abraão era inferior a Melquisedeque, precisou que Abraão o abençoasse. Melquisedeque é superior a Levi. O escritor aos Hebreus está dizendo isso pelo seguinte, gente. Vocês vão voltar para um sacerdócio inferior que já passou quando o véu do santuário se rasgou de cima para baixo? Não faça isso. Jesus é superior a Levi. Jesus é superior a Arão. Jesus é superior a Abraão. O versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. O 7. É evidente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Melquisedeque não era inferior a Abraão como Levi e Arão eram. Melquisedeque era superior a Arão, porque ele não tem nem início nem fim de dias. Era a aparição durante todo o Antigo Testamento. É o Cordeiro de Deus no mundo espiritual que está vivo e intercede por todo aquele que se achega ao Pai. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é de uma ordem superior à ordem de Arão. Arão era filho de Jacó, que era filho de Isaac. Arão era filho de Levi, parente de Levi, descendente de Levi, que era filho de Isaac, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Jesus não tem nem início, nem fim de dias. Da mesma forma, Melquisedeque não tem nem início, nem fim. O versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, o sacerdócio, isso aqui é para enfatizar que o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, é para todo sempre, não tem fim. É por isso que as pessoas não se salvavam no Antigo Testamento por causa do cumprimento da lei. A lei era sombra, era representação. O sacerdócio de Melquisedeque é eterno, é superior à lei. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. O que o escritor aos Hebreus quer dizer é o seguinte: quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, Abraão estava dizendo: você é superior a mim? Portanto, também é superior a Levi, superior a Arão, superior à lei, superior a todo o judaísmo. O verso 10 fala: porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ou seja, antes de Levi nascer, Abraão, que é anterior a Levi e anterior a Arão, se encontrou com Melquisedeque. E diz aqui que foi Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, que encontrou Abraão. E não foi Abraão que encontrou o sacerdócio de Cristo. Porque desde sempre é o sacerdote Jesus Cristo que vai ao encontro do homem. Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A lógica é apenas uma. Por que é que vocês vão voltar para um sacerdócio temporal, limitado, humano, se o sacerdote que não tem nem início nem fim de dias, que é Jesus, pagou o preço de uma vez por todas? O escritor aos Hebreus faz essa pergunta aos seus destinatários. E eu faço essa pergunta a você. Você tem voltado sua vida para obras mortas? Você voltou a sua vida para práticas que tentam te fazer crer
que é o que você faz que te qualifica diante de Deus, ou você se rendeu nos braços de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Não é pelo seu esforço, não é pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, mas é pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não é dom de vós, é dom de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, bendizemos e exaltamos o teu nome. Nesta manhã de escola bíblica, nós pedimos ao Senhor que o Senhor aplique a tua santa e doce palavra ao nosso coração. Que a nossa vida seja alicerçada, solidificada, sedimentada no sacerdócio eterno de Cristo. Nos livra, Pai amado, de dependermos do esforço e do sacerdócio humano, porque o homem passa, mas o sacerdócio de Jesus é para todo sempre. E esse sacerdote morreu por nós de uma vez por todas e intercede por nós a cada dia, a cada momento. Bendizemos o teu nome por esse privilégio. Muito obrigado por essa palavra e que o Senhor nos faça repousar num sacerdócio que não tem nem início nem fim de dias, o sacerdócio do Rei de Justiça, Rei da Paz, representado nas Escrituras por Melquisedeque, que era na realidade a expressão do Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, dá-nos um bom domingo na tua presença, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe, não se esqueça dos nossos compromissos financeiros, com a tesouraria, com o livro de ouro. À noite o culto começará às 19 horas. Se você quer participar do culto, mande o seu zap, faça sua inscrição com o nosso presbítero Flávio Antônio Rocha. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.